Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Estou aqui com o Dr. Rogério Fenili, mastologista. O Dr. Rogério vem conversar com a gente sobre assuntos e dúvidas da mama que a gente fez ontem na nossa enquete. O Dr. Rogério é chefe da AMIL no setor de mama e ele é professor no Pérola Baita. Rogério, uma pergunta muito recorrente ontem foi sobre nódulo de mama. Então, acho que a gente podia começar falando assim, o nódulo de mama, ele pode aparecer em qualquer idade do paciente? Sim, ele é mais frequente de aparecer o nódulo dos 14 aos 32 anos, que é na fase onde a mulher começa a ter uma produção hormonal maior do ovário, começa a menstruar e a mama começa a ser de fato estimulada. Quando o nódulo surge nessa fase, a gente encara de uma maneira um pouco mais normal. Quando você tem uma mulher acima dos 40 anos... Que não tinha nada. Que surge um nódulo de repente, aí você se preocupa um pouco mais. Por que a gente se preocupa? Porque você passa a ter um risco maior que esse nódulo seja câncer. Mas não é que não é que nódulo todo. É... Ou seja, às vezes a mulher nem sabe que tinha e aquele nódulo aumentou. Por isso que é importante que ela vá ao médico regularmente. Nódulos que surgem acima dos 40 anos, você passa a cogitar mais essa hipótese do câncer. E tem que afastar isso. Nódulos em idades jovens, o câncer é mais raro. Então você se preocupa um pouco menos. Não que não tenha câncer nessas faixas etárias, sim, mas um nódulo que surgiu depois dos 40, você fala assim, bom, vamos olhar. Olha, 45 anos, palpei um nódulo ontem, não tinha. Obrigatoriamente vamos fazer mamografia, vamos fazer ultrassom, não dá para deixar para lá. E aí entra três coisas. Primeiro, características da pessoa. Você vai buscar uma história pessoal, uma história familiar, ver se essa pessoa é de risco para desenvolver uma doença desse porte. No histórico da pessoa, explica para quem está em casa. Quais são os fatores de risco familiar? Porque chega todo mundo no consultório assim, a mãe do meu pai teve câncer de mama, a tia-avó da minha tetravó teve câncer de mama. Então explica para as pessoas quais são os fatores de risco familiares do câncer de mama. A gente vai falar de câncer de mama, mas é só para... Sim, familiar de primeiro grau. O que é familiar de primeiro grau? Mãe, irmão e filho. Tia é segundo grau, avó é terceiro grau. Então assim, não que não importe, faz parte de um contexto, mas não é aquela pessoa que vai te colocar numa situação de muito risco. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se você tem uma mãe com câncer de mama, você já tem de cara 4,5 vezes mais chance de ter câncer de mama do que o restante da população. Se essa mãe teve câncer de mama numa idade jovem, são 8 vezes. Agora, se sua tia teve câncer de mama ou sua avó, de 1 vai para 2 vezes mais. E que também não é nada estatisticamente. Exatamente. Especialmente se esse parente teve câncer de mama. Depois minha avó teve câncer de mama aos 90. Pô, tudo bem. Filha, calma. Já estava uma idade muito avançada. Não dá para considerar isso estatisticamente. E isso não é uma sentença. Não é porque... Agora, se você começa a ter muitos casos na família, aí a gente pode falar disso depois. Você está falando do nódulo. E aí, assim, classifica se ela tem um alto risco. E aí você vai para o exame físico. Tem algumas características do nódulo que chamam a atenção. Quais nódulo são? Muito duro, fixo. A maioria dos nódulos benignos são uma consistência que a gente chama de fibra elástica. Fibra elástica é o nariz. Isso aqui é fibra elástico. É molinho e a maioria das vezes ele é móvel. Você pega ele entre dois dedos e acaba... E ele fica nadando lá. Isso são características de nódulos benignos. Não é para a mulher classificar isso em casa e não ir ao médico porque seguiu essas características. Isso é o médico que tem que dizer. Mas e são coisas que... Obrigado. Sabe que vou aproveitar o gancho já. Tem alguém que me falou, depois a gente faz no Insta para essa pessoa, que ela foi no médico e foi no mastologista com a mãe. Aí o médico falou assim,
Você não passa com mastologista? Ela, não, eu acompanho com o meu ginecologista. E o cara falou pra ela assim, mama, quem sabe, é só mastologista. Não é pra ficar passando com o ginecologista que ele não sabe. Eu vou discordar. Sim. O ginecologista faz o atendimento primário e acaba encaminhando para o mastologista os casos que a gente sabe que não pode mexer, que é o que eu faço com você na nossa parceria. Tem alguma coisa diferente da sociedade dando essa orientação? Não, o ginecologista tem que tocar o barco. Se fosse assim, a nível de saúde pública, se você for pensar assim, você teria que ter... 2 milhões de Exatamente. mastologistas. Isso, o que ajuda na questão é a classificação. O nódulo hoje, do ponto de vista da mamografia e do ultrassom, ele segue uma classificação chamada BIRADS. O BIRADS vocês vão ver lá no laudo de vocês, 1, 2, 3. Até o 3, o ginecologista é capaz de conduzir. Passou para o 4, já o risco de malignidade já aumenta muito, e aí cabe pedir a opinião de um mastologista ou acompanhar em conjunto. Normalmente eu peço o exame e já mando para o Rogério. A partir do 4, aí eu vou concordar que precisa de um especialista, mas sim, isso mas é a minoria. Nenhum ginecologista que assumiu um caso desse. Isso é a minoria. Então, assim, o 3, assim, o médico da mulher é o ginecologista, na verdade. O mastologista ele vai ser um apoio tratando dos casos mais graves. Não tem porquê. Se for encaminhar tudo, aí... Não dá conta, né? Não dá conta. Aí você tem esse nódulo que você viu, risco familiar, examinou, e depois disso, se cumprir um critério, se acompanha, qualquer outro critério você vai operar. Exatamente. O que acontece muito, às vezes a paciente vem no consultório e fala assim, doutora, eu não posso tomar anticoncepcional porque eu tenho um nódulo na mama. Eu demoro 10 horas para conseguir fazer a pessoa entender que não é assim, porque a mídia ou alguém falou para ela que quem tem nódulo ou cisto na mama não pode tomar anticoncepcional. É daí que a gente vê a diferença do ginecologista que é preparado e o que não é, né? Ou desinformação, vamos chamar assim. Eu recebo muitas pacientes no consultório dizendo que a primeira coisa que o ginecologista fez foi interromper o anticoncepcional porque ela tinha um nódulo de mama. Não, desde que ele siga alguns critérios de benignidade, tanto no exame físico quanto no exame de imagem, você pode continuar, mesmo porque os nódulos benignos não são alterados pelo uso do anticoncepcional. Até diminuem, porque é uma questão bioquímica lá que não vale a pena discutir. Mas se o seu nódulo aumentou, não é porque você usou o anticoncepcional, ele iria aumentar de qualquer maneira. Jeito. Agora, se você tem um nódulo BIRADS 4, ou seja, que foi classificado como suspeito, nesse quesito eu concordo com a suspensão. Mas quem tem que decidir isso é o médico, né? Agora não tem cabimento parar, elas vêm, suspendeu, não, pode voltar a tomar. Não tem eu imagino que você perde mais tempo que eu explicando. Não tem nenhum problema, porque criou realmente essa mística, o hormônio vai te levar ao câncer. Nem todo ditado popular é verdade, tá vendo? Sim, mas agora, só o manga com leite que eu acho que não tem problema. O resto... E a outra pergunta é, essas pacientes, já que o nódulo tem uma incidência grande, toda paciente deve fazer ultrassom de mama ou mamografia na idade apropriada? A mamografia a gente até fala depois, mas é obrigatório toda paciente fazer ultrassom? Não, o ultrassom não é método de rastreamento. Ele deve ser feito diante de uma suspeita. Por exemplo, na dor mamária você acaba tendo que fazer. Porque você precisa ver se aquela dor foi decorrente de um cisto ou de um nódulo ou se é uma dor apenas funcional. Em pacientes assintomáticas que vêm apenas para a rotina, o ultrassom não é método de rastreamento. E não é obrigatório. Não é obrigatório. Eu sei que existe essa tendência de querer fazer ultrassom de rotina todo ano, mas isso não se justifica. Porque você não vai surpreender um diagnóstico... Quantos, né, você vai ter que fazer para fazer? Numa jovem... Você vai surpreender quanto? Acho que 1 em 100 mil? Acho que mais, hein? Será? Não lembro da estatística, mas você sabe mais que eu. É muito pequena a estatística. Eu acho que, assim, sintomática é uma coisa. Paciente que veio só para rotina, para colher Papa Nicolau, para ver como é que está... Não preciso pedir. Não, aqui, por exemplo, eu faço porque eu tenho ultrassom no consultório. Exato. Lá você tem em cima você atende, você também. Sim, você tem a facilidade de querer dar uma olhada, mas assim, vamos falar de novo, né? O setor privado...
é uma coisa. Setor público, por exemplo. Já pensou se tivesse que fazer ultrassom em todo mundo que vai no setor público? Sim, Como é que não você ia seria, fazer? não dá tem conta. condição, não tem Por condição. isso que nos outros países a mamografia começa aos 50 e o ultrassom não é feito de rotina, porque é feito um custo público, né? Sim, O quanto eu vou sim. gastar. O início da mamografia é uma coisa muito discutível, né? E aí, na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela vai na estatística. Qual a faixa etária que tem mais câncer? Acima dos 50 anos. Eu vou fazer mais diagnósticos, Exato. então o dinheiro vale a pena Quanto ser que gasto. o país pode pagar Tá. para bancar um rastreamento, se eu começar na minha população acima dos 50? Então esse é um jogo público para garantir. No Brasil começou a partir dos 40, porque você tem muitas situações de câncer acima dos 40 aos 50. E acabou sendo necessário porque, principalmente no Brasil, assim, no Sudeste e no Sul, nós temos o mesmo comportamento epidemiológico da Europa, em termos de câncer de mama. Ai, que interessante. O Norte tem a mesma incidência da África. Dentro do território brasileiro, Temos um continente. Exatamente. O Sudeste e o Sul, se você comparar com os países europeus e os Estados Unidos, é a mesma incidência de câncer. O Norte é baixíssima. Compara-se com os países da África. E você sabe por que isso? Por conta da questão de hábito de vida. A mulher do Sudeste e do Sul, ela tem hábitos europeus. Ela fuma, ela engravida mais tarde, ela está mais sujeita à poluição e tensões do dia a dia e essas questões de estresse que interferem muito. Os hábitos de vida no Sudeste e no Sul são piores do que no Norte. Sim. Em termos de alimentação, em termos de exercício físico, e tudo isso leva a essa questão. Enquanto que no norte do país é exatamente o contrário. A maioria da população engravida mais precocemente, não Mas fuma. eu achei que o tabagismo era maior nessas regiões do que aqui. Não. Sempre Pelo contrário. E aqui você tem contato com a poluição, que coisa pode que eles ser um também fator. lá não têm. Então as incidências no Brasil, quando você pega o mapa, as políticas públicas têm que ser feitas de acordo com a incidência de cada Entendi. localidade. E em relação ao nódulo, qual a diferença entre um nódulo e um cisto? O nódulo ele é sólido. Ele é feito igualzinho do tecido mamário numa proporção diferente. Tipo uma bolinha de borracha. É como se fosse uma mama dentro da mama. Tá. O cisto, ele pode ser classificado com duas situações. Você tem o cisto simples, que ele é feito de líquido. Uma bolinha de água. Uma bolinha de água. O que é o cisto? Você tem um ducto, que é onde vocês amamentam, o canudinho. Começou a substituir por gordura, parou aqui. Fica uma região de ducto solta no nada. Ele começa a secretar para dentro dele e forma um cisto. E você tem o cisto espesso, que apesar de ser não é sólido e não é líquido, é como se fosse um gelzinho dentro. Esse espesso, às vezes, é difícil de você diferenciar do nódulo sólido, porque a imagem no ultrassom é muito parecida. Nesses casos, você acaba tendo que lançar a mão da punção, às vezes, para diferenciar um do outro. Entendi. Mas a maioria é BIRADS 3, e quando você tem esses nódulos aí, não necessariamente você tem que puncionar. Eu acho que talvez seja uma dúvida das suas pacientes também. Todo nódulo precisa ser biopsiado? Não. O BIRADS 3, por exemplo, estatisticamente, ele tem menos que 2% de ser câncer. Isso é igual ao da tireoide, né? Exato. Aí você fala assim, não precisa puncionar. Vamos acompanhar a cada 6 meses. Acompanhou 4 exames seguidos, o nódulo não se mexeu, ele cai para um BIRADS 2, ou seja, benigno, e você volta ao acompanhamento anual. E segue a rotina. Agora, o nódulo, principalmente privado, às vezes você tem que tratar mais aqui do que aqui. Tem paciente que vem aqui e fala assim, olha doutor, eu não consigo mais dormir se a senhora não biopsiar meu nódulo. E você não tem saída. Você acaba biopsiando. Você acaba biopsiando para tratar o psiquiátrico dela e não porque você está desconfiando de alguma coisa. Né? Isso acontece muito devido a essa cancerofobia que existe em toda a sociedade. Os meses são ótimos, eu adoro esses meses de novembro azul, amarelo. Outubro rosa. Janeiro é janeiro negro, né? Porque o que vem de boleto não está no gibi, né? Mas aí o outubro rosa, ele acaba chamando um pouco, ele é importante, porque ele chama atenção para as mulheres comparecerem. Mas a cancerofobia nesse mês aumenta por demais.
E as pessoas têm muito medo de câncer de mama, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, senão a gente vai se perder. Se você gostou, deixa um like, passa essa informação para os seus amigos, divulga esse vídeo para melhorar a informação técnica para as pessoas e diminuir a cancerofobia e medo que as pessoas têm. Siga o Dr. Rogério no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Rogério? @Dr. Rogério Fenil. Não vou perguntar de novo, Não só vai isso. perguntar só isso. A gente se vê no próximo bloco, então.